boa noite, gente! Ao vivo aqui, Gaudiana Silva com vocês em mais uma quarta-feira na nossa live Fala Gal, gente. Todas as quartas-feiras eu tento vir aqui com vocês conversar. Hoje fazendo a live um pouquinho mais tarde, a pedidos. Boa noite, boa noite. Quem tá entrando já me fala de que cidade e estado você é. Coloca aqui nos comentários que eu quero saber quem que tá aqui comigo na live, qual o seu estado, qual a sua cidade. Coloca aqui pra mim que vai ser um prazer conversar com vocês. Eu vou bem, vocês estão bem? Boa noite, maravilhosas. Boa noite, gente. Bem-vindos. Fala Gal começando, né? Mais uma quarta-feira. Hoje eu decidi colocar mais tarde Niterói, Rio de Janeiro. Pessoal aí, cariocas, ora pois, bem-vindos. Apodi, Rio Grande do Norte. Opa, galera do Rio Grande do Norte, que legal, amo. Natal, só conheço Natal. Bem-vindos. Gente, mais uma quarta-feira de Fala Gal. Tô aqui hoje pra gente conversar sobre violência doméstica, é claro, é o nosso tema aqui. Salvador, Bahia, comigo também. Bem-vinda, Paula. Vamos falar de violência doméstica. E nós estamos vivenciando o período dos 21 dias de ativismo global contra a violência doméstica. E, gente, tá tão triste esses 21 dias, porque em uma semana, vocês devem ter visto aí nas nossas redes sociais, todas as redes sociais, né? Tá em tudo quanto é jornal, rede social, site, Instagram, etc. 4 feminicídios em uma semana. E aí, parece que bem no mês, né? Bem nos 21 dias de combate à violência doméstica, com tantas atividades, tanta conscientização, tantos movimentos feministas falando, estão matando mais mulheres. E é absurdo, assim, onde eu chego, todas as mulheres que conversam comigo falam: Gaudiana, você tem que falar disso, Gaudiana, você tá vendo. Gente, eu tô vendo. Eu tô vendo, infelizmente, com esses olhos aqui que Deus me deu. Eu já tive medo de ser vítima de feminicídio, porque sofri violência doméstica. Quem me segue agora, né, talvez não conheça a minha história toda, mas é por isso que eu cheguei até aqui. Sou oficial de justiça, então trabalho diretamente com mulheres vítimas de violência doméstica, com homens agressores, ali fazendo intimação, fazendo a retirada do agressor do lar. E eu tô muito triste pelas tentativas de feminicídio que nós temos presenciado nos últimos 10 dias, desde que começou a campanha, e também pelos feminicídios. Professoras morrendo em universidade, em faculdade, em Cefet, né? Centros de ensino. Mulher sendo arrastada viva por 1 quilômetro na Marginal Tietê. Mulher foi baleada em casa grávida, morreu junto com os 4 filhos que também foram assassinados. Então, assim, fora os outros casos, fora os casos que não são, né, não chegam ao conhecimento da mídia, os casos que nem são registrados como feminicídio, né? Porque a gente sabe que tem a lei do feminicídio, mas tem casos que não são registrados ainda como feminicídio. Temos também, gente, a aprovação, a demonstração de que o feminicídio é agora crime hediondo, sabe? Que não cabe ali soltura, que a pessoa tem que cumprir a pena, mas mesmo assim o que está acontecendo com esse país, sabe? A gente não consegue entender a barbaridade que é matar uma mulher, sabe? Gente, feminicídio é matar mulheres por ser mulheres, é uma questão de gênero. Então, a mulher ela é mais vulnerável, a mulher, a força física dela é menor, a possibilidade de defesa dela é menor. Tudo contribui para que a mulher seja vítima de feminicídio, infelizmente. Né? A gente fala ali de possibilidades de defesa que são negadas. A mulher raramente anda armada, raramente tem porte ou posse de arma. E nós temos uma grande estatística, um grande número de homens violentos, homens abusivos, homens que matam mulheres. E não me cabe aqui falar que é um surto. Não, não é surto, é violência. Né? E foi engraçado que eu ontem, vendo algumas fotos antigas, apareceu uma foto com a pessoa que eu tive um relacionamento abusivo. E tem uma foto que essa pessoa faz uma brincadeira me enforcando embaixo da água, no mergulho que fizemos.
E aí eu falei, aquela foto me deu um terror, me deu um gatilho. E eu vi assim, os sinais sempre estiveram lá. E eu não vi, né? Mas graças a Deus eu consegui sair a tempo antes de ser morta. E assim, é isso. É isso que muitas mulheres não conseguem, sair a tempo antes de ser morta. Eu vi que entrou Lute por Hoje, gostei do arroba aí. Você que tá entrando agora, me fala qual sua cidade, né? Qual é a sua cidade, qual é o seu estado, que eu gosto de saber quem tá aqui comigo. E, gente, quem tiver dúvida, manda escrita aqui as dúvidas também que eu vou respondendo durante a live, tá? Hoje a gente tá falando de feminicídio. Hoje o nosso tema da live é feminicídio. Eu nem coloquei lá no banner, não tive tempo hoje, mas o nosso tema de hoje é feminicídio. Foi publicada uma estatística que até agora, em dezembro, até o dia 2 de janeiro, tô me passando na frente do tempo. Até o dia 2 de dezembro, houveram 1.000 casos de feminicídio no Brasil registrados, fora as tentativas. Então, a cada 6 minutos, uma mulher sofre violência doméstica dentro dos lares brasileiros. Galera de Minas Gerais, Marli, bem-vinda. Mili de São Paulo, Zona Norte, bem-vindas, bem-vindas. Vamos colocando aqui. Porto Velho, Caroline, bem-vinda. Então, gente, a cada dia temos mortes. Olha, nós temos 365 dias. Nós já não tivemos isso ainda, né? Tivemos aí 320 dias menos, né? 330 dias, já morreram 1.000 mulheres. Apenas por ser mulheres. Vítimas de violência doméstica. Quantos filhos ficaram sem mães? Quantos órfãos a mais anualmente? Essa conta ninguém faz. Essa conta ninguém coloca. Quantas famílias agora vão cuidar de órfãos? Quantas crianças abandonadas? Aumentando também, consequentemente, a violência contra a criança e o adolescente, que não deixa de ser violência doméstica. O governo vai ter que pagar benefícios para essas crianças órfãos. Vai sair da conta de quem? Vai sair do bolso de quem? De você, eleitor. Então, a violência, ela é um ciclo abusivo dentro da relação, mas ela é um ciclo, é uma bola de neve também para o Estado, também para todo mundo que não está diretamente envolvido naquela relação abusiva. Mas é você que vai pagar um imposto maior, é o Estado que tem que se preocupar com crianças órfãs, com famílias, sabe? Tudo isso é uma bola de neve. Gente, chegou a Beth, minha amiga querida, terapeuta maravilhosa aqui, terapeuta de mulheres, vai falar com a gente. Beth, já posso te chamar, minha amiga, porque ela tem muita opinião para dar aqui. Eu chamei ela para live de última hora, ela falou que tá gripada, tá rouca, mas aceitou o convite e vamos lá. Deixa eu chamar a Beth aqui com a gente. Boa noite, Francisca. Só aceitar, Beth. Convidar de novo. Cadê? Pronto. Bem-vinda, tô vendo a cama. Deixa eu virar isso aqui, peraí. Aqui. Olha que Ó, estamos as duas de maravilhosa! vermelho. Você, Amei! você está belíssima, minha amiga. Seu cabelo Amo. está maravilhoso. Deixa eu tentar Obrigada. arrumar aqui. Linda. Hoje Você eu falei, eu também vou tá colocar linda. até um batom vermelho. Arrasou, tá E não lindíssima. combinamos, né? E não Não combinamos. combinamos, a sintonia de sempre. É. Olha, eu estou realmente muito gripada, minha voz está horrorosa, peço desculpas desde já, mas um convite seu é recusável, né? E vamos lá bater mais papo. Maravilhosa. Beth, eu comecei a conversar aqui com os nossos seguidores. Gente, quem ainda não segue a Beth, já vai no arroba dela, Beth Mendes Terapeuta, começa a seguir, porque o conteúdo dela é sensacional. Ela é terapeuta de mulheres, principalmente de mulheres em relacionamentos abusivos. Conheci a Beth porque eu fui, né, cliente dela, então ela me ajudou em parte do meu processo aí de sair de relacionamentos abusivos, de me curar. Então, essa mulher é fantástica, por isso que ela tá sempre aqui comigo. Além de minha amiga pessoal, que depois nos tornamos, né? É minha família já.
Ela é maravilhosa como profissional. Beth, a gente está conversando aqui sobre feminicídio, minha amiga, porque eu tô tão estarrecida com esses últimos casos. Olha, chegou arrepio só de falar. É uma coisa que não dá para fechar os olhos, gente. E a gente sabe que quantas mulheres que estão aí na porta de serem as próximas vítimas da capa do jornal, porque não conseguem largar, né? O que você acha disso, minha amiga? Vamos lá, eu quero te ouvir. Olha, apesar da minha gripe, quando você me chamou, você está me ouvindo? Estão me ouvindo bem? A gente está Quando ouvindo. você me chamou, eu falei, eu não posso deixar de falar. Eu acho que a vida é assim. Quando um problema se apresenta recorrente, a gente tem que parar para entender o que é que está de errado, o que é que está faltando a gente fazer. Eu, sem desmerecer, mas assim, medida protetiva não está salvaguardando tanto as mulheres assim. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, mas o que esse caos está querendo nos mostrar? Eu acho que todo caos ele é um momento de reflexão para mudanças. Eu vejo muitas mulheres correndo atrás de relacionamento. Quem diz que relacionamento amoroso é sinônimo de felicidade? Eu posso ter um relacionamento? Posso. Mas eu preciso ter? Não, eu não preciso. É mais fácil gastar com terapia a minha ausência paterna, as minhas feridas da infância, as minhas crenças que as igrejas e a sociedade machista me trouxe, do que me submeter e continuar enxugando o gelo. Nós estamos enxugando o gelo. Nós estamos retrocedendo a olhos vistos. A crueldade está escalando. Eu tenho visto, eu não sei nome de nenhum deles, que para mim é um bando de imbecil, mas esse movimento Red Pill, que essa semana o cara lá também, ele foi Thiago para a Schultz. delegacia, mas depois saiu, né? Quer dizer, não ficou preso. Cara, o cara falava coisas absurdas, e iguais a ele, tem um monte. Agora, até quando nós, mulheres, vamos continuar alimentando essa sociedade machista? Será que não está na hora da gente repensar? Ter um casamento é sinônimo de eu mostrar que eu sou uma mulher realizada? De que eu cumpri, porque eu tenho que ticar uma lista, eu tenho que ser bonita, inteligente, não vulgar, boa mãe, boa esposa, boa filha, tenho que casar. Será que eu não estou ticando uma lista que nem é minha? A busca pela validação do outro, né, Beth? Que Para nos... pertencer a esta sociedade, eu tenho que me casar. Se eu não me casar, eu estou fora do padrão. Que padrão é esse? E a sociedade impõe para as mulheres, né? Mais uma fala machista. Exatamente. Eu tive pensando, eu não sou, aqui não tem nada a ver com política, tá? Mas a gente vai ver os grandes chavões da sociedade, o mais recente que eu me recordo, Deus, pátria e família. Deus, a mulher tem que ser santa, casta, submissa, resiliente. Olha onde nós estamos. Pátria, nós temos que produzir a próxima geração de operários, porque um país não anda se ele envelhecer demais. Então, nós temos que procriar, porque nós temos que fazer novos funcionários, novos operários. O mundo não gira se a natalidade não avançar. Olha o lugar que nós estamos. E pela família, nós temos que ser resilientes, nos submeter, nós temos que nos sacrificar. Perdão quem não gosta, mas a igreja nos ensina, a católica principalmente, não só ela, que nós temos que nos sacrificar pela família. Então nós estamos sendo massa de manobra de uma sociedade machista que não está nem aí para nós. Agora, eu tenho que me curar, eu tenho que tirar essas crenças, né? Depois eu tenho que conquistar o merecimento, porque nós, pela música, isso aí, ó, já é um projeto, gente. Olha o funk, coloca a mulher lá embaixo, como se a mulher só servisse por senta, senta, senta.
Olha a sertaneja, com fominha não vai ser de mais ninguém, porque aquela me traiu, Verdade. R$ 50. Isso está no inconsciente coletivo, essa degradação da imagem feminina. Nós temos que nos provar o tempo todo. E assim, né, Beth? Como é que as pessoas vêm para a internet e formam esses movimentos enormes, Red Pill, porque o cara que foi preso lá, 450 mil seguidores, para Exatamente. falar mal de mulher, incitar crimes contra a mulher, entende? Mas E ele não é não é o único, é um monte. Eu não sei o nome exatamente, daquele ele não é babaca, o é um único. monte. Ele é um, dois, é um mais vários. Tem E os mais uma fóruns vez, nós temos que provar que nós não somos as vagabundas que eles estão falando. A gente está tendo que se provar o tempo todo. o tempo todo, Quem? exatamente. Para Para quem? quem? Para Para quem? Para ter esse tipo de validação de homem? quem? De quem? Para ter esse tipo de homem que vai te maltratar, te bater, te violentar, te estuprar. É isso. Agora, Entende? como é que você faz, né, que você me coloca como terapeuta, como é que você faz para conseguir sair dessa ciranda? Trabalhar essas crenças que elas estão embutidas na nossa cabeça. A gente, sem perceber, está se provando o tempo todo. A gente está se encaixando em gavetinho o tempo todo. A gente está se achando menos o tempo todo. A gente tem que trabalhar o nosso merecimento. Eu mereço o melhor, o pior eu não quero. Quando você vai na feira, no mercado, na loja, você escolhe o melhor ou você escolhe o pior? O melhor. Você Você escolhe o melhor escolhe o melhor. limão, o melhor bolo e por aí vai, né? Por que homem eu vou escolher qualquer coisa? Qualquer coisa me serve. Vou aceitar qualquer coisa só para não ficar só, Por quê? né? Para corresponder, às vezes, a uma necessidade que não é minha, mas foi embutida na minha vida. Sim. Então, é hora das mulheres, infelizmente, se a gente não vai pelo amor, a gente vai pela dor, amadurecerem. Sair desse romantismo ridículo de princesa esperando o príncipe. Isso. Até porque, né, Beth, a gente tem que fazer uma ponderação que me veio aqui. O homem, ele escolhe. Ele tem possibilidade de escolha e tá tudo certo, porque ninguém condena. O homem, ele tem sempre cinco opções na mão dele ali. Ele nunca tem só duas, só uma, não. E se Então ele ele vai tiver escolher. ele, além dele ter várias opções, se ele for visto com mais de uma opção, porque ele ainda está escolhendo, né? Aí Ele ainda, chove. não, ele ainda está testando, ele está escolhendo, ele está certo ele não assumiu um compromisso formal com ninguém, ele está conhecendo. Ele é o garanhão, ele é o homem e tal. Você, se for vista com um, com outro, você é uma vagabunda. Então, a gente tem que começar a entender o que é meu, o que ressoa com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso, o que não é meu. O que não é meu, eu jogo fora. O que você faz com as coisas que não te servem mais? Joga fora. Joga fora. As tais crenças. Sim. Eu vou conhecer homens, vou conhecer homens. Eu vou jantar, eu vou sair num lugar público, conversar, até eu encontrar aquele que a linha de raciocínio, o plano de vida, os objetivos batem com o meu. Ah, mas as pessoas vão ficar achando isso e aquilo. Elas acham o que elas quiserem. Agora, hoje, você fala muito bem da questão da violência. Agora, por outro lado, você não pode sair com qualquer pessoa. Você tem que se resguardar, você tem que Tem que fazer o que você investigar o entende boy. muito bem. Você tem que investigar o boy, Exatamente. saber da procedência. Existem moças que com 2, 3 meses de namoro foram assassinadas. Essa moça mesmo que foi arrastada no Arrastada, o cara carro, nem conhecia a moça. que é arrastada no carro. Então, Nem assim, conhecia a moça. Um desentendimento dentro do ambiente lá, na saída ele atropelou a moça com aquele nível de crueldade. e quantas mulheres ele já não bateu, ele já não machucou? Muitas, com certeza. Se ele fez isso deliberadamente, E não é se a a gente primeira vez. olhar as leis, por isso que eu falo da sociedade, as leis defendem esses homens. Ele vai alegar que ele surtou, ele vai alegar que ele tomou alguma coisa, ele vai fazer alguma coisa. Sim. E Se quem ele vai não, porque o julgar? caso dele ficou muito explícito, quantos homens se safaram?
alegando essas coisas. Sim. E assim também, né? A gente traz para quem vai julgar. Até o próprio o CNJ tem o protocolo de julgamento de perspectiva de gênero, que ele, para quem é da área, vai entender melhor, mas o que é isso? Obriga que nos julgamentos de qualquer caso de família, crime, seja aplicado essa normativa de respeito às mulheres. Por quê, gente? Porque a maioria do judiciário são homens. Por quê? Porque quem podia estudar há 40 anos atrás, que são a idade dos nossos juízes, dos nossos desembargadores hoje, eram os homens. A mulher, para fazer uma faculdade há 40 anos atrás, ela estava quebrando padrões. Sim. Ela ainda não era fácil acesso para ela fazer uma faculdade. Então, toda a nossa história privilegiou que os homens estivessem na frente dessa corrida. Então, hoje, quem está na maioria dos cargos de executivo, decidir a vida do brasileiro, julgar a vida do brasileiro, judiciário, e fomentar leis, fazer leis, legislativos são quem? Os homens. As Quando mulheres não você está chegam a diante, 20%. mas quando a gente se vê diante de uma eleição, quantas mulheres são eleitas? Muito poucas. Muito poucas, muito As mulheres poucas. não investigam mulheres que defendam causas que reflitam as suas necessidades. Sim. Então, por isso que eu falo, está na hora da mulherada amadurecer, parar de achar que Amadurecer, está numa escolher sociedade. e parar de obedecer marido que diz assim: Não, você vai votar em. Não, porque o meu marido acha, eu escutei tanto na eleição ano passado, porque o meu marido acha que é melhor a gente votar em tal pessoa. Criatura que vai assistir, que está assistindo. Você vai estar, você e a urna. Se você não precisa falar nada, escolha uma mulher. o voto não é Escolhe uma secreto. mulher com o teu grupo de amigas para ela ter chance de ser eleita. Vai Agora, lá e vota. aproveitar um gancho que você falou e vamos falar, vamos supor as mulheres que são casadas, né? Cara, você não tem a sua identidade? Se amanhã você descobrir, ó, que você é Traição. traída, é enganada, quem é você sem esse casamento aí? Tem muita gente sequestrada emocionalmente, É, jovens a Francisca acabou de religiosos, falar aqui. por expectativas da família. Eu atendo pessoas que não tomam atitudes na vida porque estão preocupadas com a família. Carregam a família nas costas, adoecem. E acham que são valorizadas. Então, eu acho que as mulheres precisam começar a amadurecer. Aquela fase de a gente achar que teríamos outros caminhos, eu realmente estou achando que não. Se nós, mulheres, não amadurecermos, não curarmos nossas feridas, a gente vem de uma educação muito repressora, tanto educacional, escola, como Quanto igreja, sociedade. seja qual for. Então, a gente está na hora da gente quebrar esse teto. Esse teto não está nos permitindo sobreviver. E a gente vê, né, Beth, que também o que é mais triste, quantas meninas tão novas casando para atender expectativas da igreja, da sociedade, que ainda não tem uma formação, não tem um emprego, muitas vezes não vão conseguir estudar, já vão virar mães, então vai tudo sendo atropelado ali, elas não têm oportunidade de garantir o próprio sustento. E daqui 5 anos, 10 anos, vão olhar para aquele casamento e vai dizer: Meu Deus, agora eu tenho maturidade para escolher o que, que eu estou fazendo com esse cara, e vão se divorciar, e às vezes Quantas vão ter mulheres, nada quantas moças interromperam seus estudos, sua possibilidade para não hoje. planejada? E o que esses homens Red Pill falam? Que elas é que são responsáveis pelo controle da natalidade, como se ele não tivesse responsabilidade. Quantas crianças crescendo em famílias disfuncionais, desestruturadas? Porque a mulher não aprendeu a se colocar em primeiro lugar, como E, prioridade. E outra, às vezes, por vezes, que a mulher não consegue dizer pro esposo que não vai mais ter filho, porque ele quer procriar até a eternidade. Tem mulher que é proibida ainda hoje, gente, de usar um anticoncepcional. Não pode pôr um DIU que o marido quer que ela esteja lá na hora que ele quiser ter um filho. Entendeu? Então eu digo, coloque um DIU escondido, minha filha. Faça qualquer coisa, porque
É você. Se ele se separar amanhã, quem vai carregar os meninos é você. É da mãe, Quantas infelizmente. mães solos, né? E até você 11 vê como. milhões no Brasil, 11 É, milhões de mães solos. mas há pouco tempo atrás, se eu estiver errada, você me perdoe, mas é a minha impressão, era como se ser mãe solo fosse quase um heroísmo. Para a gente ver como a gente se deixa levar e a gente não reflete sobre as coisas com profundidade. Mas ainda hoje é assim, Beth. Tem muita mulher que acha que ela é mãe solo. Ah, não vou entrar com a Bate pensão. no peito, porque eu sou mãe solo, porque eu sou mãe solo. Eu vejo muita mulher aqui que diz assim: ah, eu não vou cobrar pensão, eu não vou cobrar atrasado, não sei o quê, porque eu crio meu filho sozinho, porque senão ele vai querer Bate os no direitos do pai. peito. Sou mãe solo, Você eu é o sou quê, gente? Você é uma sobrecarregada, deve estar exausta, obesa, deve estar exausta. horrorosa, Não, entendeu? Deve exausta. estar capengando por aí sem cuidar de você, não lembra mais o que é namorar, não lembra mais o que é ter amigo, sair para tomar um café, sair para uma Quantas confraternização. mulheres acabadas porque estão entregues a esta situação? Depressão, ansiedade, tipo assim, desenvolvendo várias comorbidades. Às vezes não vai passar dos 45 anos, dos 50 anos que vai morrer, gente, porque nunca se cuidou, só cuidou dos outros, do filho. E aí não botou a responsabilidade em cada um como tem que ter. No É. paizinho lá, na avó, no avô. Quando a criança cresce, que vira adulto, não bota. Então, assim, chega, gente, vamos tirar esses pesos, vamos tirar essas mochilas que a gente está carregando, que não tem nenhum preço que pague. Ah, eu vou criar meu filho assim que no futuro ele vai cuidar de mim. Vamos parar de se Eles enganar, que não é ainda garantia. falam, eles ainda falam que eu ouvi isso recentemente de um homem maduro, que as mocinhas novas engravidam só pela pensão. R$ 300. R$ 300. O R$ 300. cara paga. Eu vi outro dia na internet, a moça tinha dois filhos especiais, recebia há 2 anos uma pensão de R$ 600, e aí ela foi pedir um reajuste. Ela pediu que fosse para R$ 800. No fim da discussão, ficou por 650. Agora a pergunta: quem é que perde noite de sono? A Quem é que mulher, não passeia? Quem é a que não tem mãe, lazer? Quem é que não tem tempo para si mesma? R$ 650 para dois filhos especiais, paga o quê? nada. Aí ela foi a Nem o transporte das irresponsável, terapias não paga. por ter engravidado. Ele é a vítima que está sendo exigido de pagar pensão. E também, Beth, a gente tem que colocar nessa conta aí. É o nosso, inclusive o nosso assunto de hoje, eu vejo muitas mulheres comentando nos meus vídeos. Ah, eu não vou cobrar a pensão dele, porque senão ele pode me matar, porque ele me ameaça. Ele não sei o quê. Gente, se ele for fazer, ele vai fazer você cobrando ou não cobrando. Independente disso. A gente tem que ter Quantas essa mulheres consciência. esperaram? Você lembra de um caso? A mulher ficou casada há 19 anos. O homem não só matou a mulher, como ele extraiu o coração dela. Você lembra desse caso? Não, não Tem lembro. 2 anos isso. Uma mulher loira, bonita, com semblante de uma pessoa amorosa. Não só ele matou, como ele arrancou o coração dela. A gente vê agora o cara bota fogo, né? Infelizmente, eu tenho um gato que não para. O cara botou fogo na casa com os filhos dentro. Eu tenho uma amiga pessoal aqui na minha cidade, Porto Velho, a Sângela. Se ela ver, ela vai comentar que ela está escrevendo um livro. A gente está aí nesse projeto de escrever o livro, estou ajudando ela, vou prefaciar o livro dela, em que ela teve a casa queimada com os 3 filhos dentro. Então, assim, ela e os filhos escaparam por um milagre. E não foi só esse ato. O cara fez outras coisas, roubou a moto dela, foi cometer delito. Então, assim, Quantas vezes ela hesitou em tomar medidas mais fortes contra ele? ela Talvez chegou a se tivesse responder tomado por logo no começo, porque quando você se rende ao medo, o cara vai crescendo. pai. Esse é o ciclo abusivo. Ele percebe que ele tem poder sobre você. E aí ele vai fazer pior. E esse joguinho começa, porque esses caras eles não têm uma mente amorosa. Eles começam até a ter prazer nessa crueldade de te torturar. Então, se Sim. você acha que ter medo e deixar de fazer alguma coisa vai inibir o cara, ao contrário.
Se você mostrar desde o começo que se vier vai ter confusão, o cara às vezes amarela. Mas se você Tem- deixar crescer nele esse psicológico, esse controle sobre você, essa pressão só vai aumentar. A gente tem que equiparar, né, Beth? Você falou agora aí, que nem a guerra mesmo, quando você quer conquistar o território inimigo. Você vai, anda um pouquinho, guerreia ali. Se o outro lado perder, você avança. É a mesma coisa do relacionamento quando se mostra abusivo. O cara, ele só vai ganhando espaço, ele só vai piorando gradualmente. O tapa nunca começa pelo tapa. O Não, tapa começa pela agressão verbal, sim, pelo grito, pela né, pelo ridicularização, medo. pela piadinha. As faltas de respeito, elas são mostradas em diversas formas. Sim. Quantas mulheres estão em relacionamentos solitárias? Elas estão num pseudo-relacionamento, mas o companheiro não age como elas gostariam, não tem compromisso com elas, e elas vão aceitando aquela migalha, aquele joguinho, vai virando uma dependência emocional. Sim. E tudo por quê? Porque nós não fomos ensinadas, meu amor, a nos amar. Porque se a gente se amar, se a gente entender que a gente merece o melhor, se a gente pegar as crenças que não são nossas, jogar fora, e a gente começar a se posicionar, as coisas mudam. Existem, você vê, eu lembro da China, mas assim, existem movimentos hoje de mulheres que não querem mais ter filhos, que não querem mais casar. Essa não é a prioridade. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, se você estiver doente emocionalmente, que pessoa boa você vai encontrar? Nenhuma. Você não vai se conectar com coisas boas, você vai se conectar com coisas ruins. O que você vai atrair para você? Ah, eu quero encontrar uma pessoa bacana, mas quais os lugares você frequenta? Aquele botequinho que você paga R$ 10 para entrar, que é mal frequentado, você vai conhecer quem bom lá? Ah, mas eu preciso sair, eu preciso arejar, eu preciso passear. Olha para dentro de você, de onde vem seu descontentamento. Se conhece melhor. Aí você vai ver que é preferível sair uma vez no mês para um lugar bacana, bem frequentado, do que todo final de semana eu estou indo nesses inferninhos. Eu E também não já vai fiz isso, eu conhecer já fui homens bons, moça. né? Eu também já fui moça. E eu brincava, enquanto eu não encontro o certo, eu me divirto com os errados. Eu perdi minha juventude me divertindo com os errados. Eu só me machuquei me divertindo com os errados. Era preferível eu ter tido inteligência, Emocional. ter me priorizado, ter reconhecido o meu valor. Porque às vezes a gente não reconhece o nosso valor porque a gente tem as nossas coisas internas, né? Cara, vai perguntando para si mesma cada vez mais, por que eu sinto isso? Eu não sei quem é que fala isso, mas assim, que sobre uma questão você deve se fazer 5 perguntas. Você faz uma pergunta sobre um tema para você, você se responde. Aí você pergunta de novo sobre a mesma resposta que você. Vai aprofundando as suas respostas. Vai se conhecendo. Porque às vezes eu não gosto muito de mim, eu não me sinto uma pessoa merecedora de coisa boa, mas é porque na minha infância eu fui muito castrada, eu fui muito humilhada, eu fui muito. Meus pais eram muito austeros, eu me acostumei com grito, com bronca, com me fazerem calar. Feia. Eu normalizei aquilo. Então eu não me sinto uma pessoa igual outras que eu vejo, mas por quê? Olha lá dentro de você. Agora você não olha para você, você vai vivendo, vai catando um monte de porcaria por aí. E assim, a gente vê, gente, que a loucura, né, que a gente chama de loucura, mas na verdade a psicopatia desses homens violentos e feminicidas que matam mulheres, porque elas são mulheres e, portanto, são mais vulneráveis. Não adianta falar que mulher tem a mesma força física ou não é vulnerável, que isso é uma mentira. É sim, somos. E você vê, por exemplo, o rapaz do bar. Tinha conhecido ela ali, deu em cima, ela não quis. O cara aproveitou que ela estava saindo, atropelou ela. Então, assim, gente, a mulher, ela tem que viver, infelizmente, todo o tempo em alerta. Porque nenhuma mulher anda na rua à noite,
anda na rua à noite tranquila, nenhuma mulher sai da faculdade à noite tranquila, nenhuma mulher anda na rua de dia, passa por uma obra tranquila, você desce do seu carro com medo, da condução do ônibus com medo, porque o que a gente vê é mulheres morrendo, morrendo, sendo estupradas, sendo violadas. É só isso que a gente vê. A mulher, ela vive com medo. Então, se você vai conversar com um rapaz, você tem que ter medo. Se ele não vai te atropelar, se ele não vai te sequestrar, se ele sabe, as mulheres não podem andar sozinhas, elas não podem. O tempo todo a gente vive nessa sociedade que sobrecarrega a mulher, que adoece a mulher, que ameaça a mulher e que mata a mulher. Mas nós não somos a maioria da população? Nós não somos Somos, mais mulheres do que homens? somos. Tá faltando aí, é o que eu falo, uma reflexão madura. Não está faltando aí, ao invés da gente ficar procurando um parceiro romântico, a gente procurar fortalecer o nosso elo, como chama isso? Me fugiu agora. Elo entre mulheres, sororidade. Não, mas assim, a nossa rede de proteção. Cara, você Também. estuda num determinado lugar, faça amizade com as mulheres. Não é possível que não vá ter uma, duas que você possa ter uma amizade. Ah, não precisa ser melhores amigas. Se nós tivéssemos grupos de mulheres mais unidas, como os homens têm, que nós não fomos ensinadas a sair para jogar bola de final de semana num grupo de mulheres. Mulher Nós não não pode fomos fazer isso, mulher tem ensinadas que cuidar a dos sentar filhos. numa mesa de bar e ficar lá numa roda de bar. Os homens, eles têm esse vínculo mais forte. Nós, mulheres, muitas vezes, nós somos muito críticas com a outra mulher. É. Vamos entender que não dá mais tempo para essas coisas. Se você tiver duas, três amigas, que seja gostoso sair com essas amigas, vocês estão num círculo de proteção, vocês vão rir a beça, vão dançar, vão brincar. Se conhecer alguém, se não conhece ninguém, se divertiu da mesma maneira. Mas nós não temos esse hábito de ampliar essa nossa rede. E isso é importante de ter a rede de amigas, ter opções, e uma ajuda a proteger a outra, porque a verdade é essa. Por que às vezes a mulher quer um companheiro? Porque se ela não tiver um companheiro, ela não tem com quem sair, ela não tem com quem passear. Aquela brincadeira, enquanto os homens estão na praça jogando dominó, as mulheres estão em casa limpando a casa, fazendo comida. Nós não fomos ensinadas a construir essa rede. Mas nós temos que começar a construir. A mudar, né? A mudar isso, mudar nossos padrões, mudar. Ai, mas hoje eu sou casada, eu sou bem casada, querida. Ah, sou casada há 10, 20 anos, meu marido é ótimo. Tá, mas o que que você está fazendo para cuidar de você? Você manteve suas amizades? Você tem amizades? Você tem a quem recorrer? Porque uma hora pode ser que não dê mais certo. Deus o livre, ninguém tá falando que, né? Ninguém tá agorando o relacionamento de ninguém. Mas e se? Quais são as opções que você tem na mão? Nós falamos no começo, que o relacionamento abusivo, ele nunca começa, o tapa nunca vem do nada. Então, se você tem um relacionamento saudável, que está estruturado, bem família e tudo, mas está tudo certo. Agora, as mulheres, muitas, vivem em casamentos desagradáveis. Olha, casal é assim, é engraçado isso, né? Tem exceções, mas a maioria, de longe, nas fotos das redes sociais dos casais são uma graça, as famílias são uma graça. Vai lá começar a frequentar a casa, conhecer a intimidade, você vai ver que não é nada disso. O casamento é por conveniência, a mulher, eu falo que ela é utilitário, ela é a empregada mais barata. Inclusive, a justiça brasileira, STJ, Superior Tribunal de Justiça, está reconhecendo isso, que o trabalho Ela doméstico é a é cuidadora mais invisibilizado. barata, ela está num casamento infeliz, frustrante, empurrado por esse padrão, né? Ou então até a mulher fica também, né, Beth? Ah, eu vou terminar de criar meus filhos. Quando eu terminar de criar meus filhos, eu me separo. Aí você tá aí, sem nada. O que que você construiu? Tudo bem, eu acho assim, ó, é um padrão antigo, né, recorrente na sociedade. Mas se o seu filho cresce num ambiente de briga, de manipulação,
de machismo. Que Maltrato, tipo de ser maus humano você tratos. está educando? Porque a gente está vendo hoje, o aluno não respeita professor, o filho mata a mãe, o filho mata a avó, o filho até abusa mesmo de pessoas idosas, né? É um absurdo. Eu já vi caso do neto que abusou da avó, isso é uma coisa absurda, né? De gente que está refém dos filhos por causa de pensão, de dinheiro, obriga o idoso ou a pessoa mais velha a lhe dar dinheiro. Quer dizer, que tipo de família você está construindo? Porque Você as vai crianças conseguir vão pelo dar exemplo, né? nesse casamento que você está empurrando, que não é legal, que tipo de cidadão você está formando? É porque a criança vai lembrar do exemplo, ela não vai lembrar das palavras, ela vai lembrar dos exemplos, do que Ela não só aconteceu, vai do que ela lembrar viu. ela não só vai lembrar do exemplo, que eu vou falar de mim, né? Eu já contei isso algumas vezes. Quando eu era jovem, eu não me interessava pelos rapazes bonzinhos. Eu me interessava sempre pelos mais espivitados, né? Quando aparecia um bonzinho que de alguma forma eu gostava, eu juro por Deus que eu orava, Senhor, não me permita enjoar dessa pessoa, Senhor, me faça gostar dele cada vez mais. Ai, Senhor, ele é tão bom, eu queria tanto que desse certo, mas passado pouco tempo, eu me desconectava dessa pessoa. Eu fui entender depois que como eu cresci num lar turbulento, eu não sabia lidar com essa pessoa. Com aquela truculenta que ele falava, eu respondia, eu falava. Aquele que era truculento, eu sabia interagir, porque foi o padrão que eu tive na minha infância. Com aquela pessoa que me tratava com respeito, com tudo de bom, com valorização, eu achava aquela pessoa chata, achava aquela pessoa sem graça. Mas por quê? Porque na minha frequência, eu não sabia lidar com aquela pessoa. Então, olha o que você está fazendo com seus filhos quando você empurra um casamento por causa dos seus filhos. Verdade. Ele vai replicar o seu padrão. Com certeza. Até Com em certeza. mulheres, olha, que se submetem à agressão física, à humilhação, à questão exploração financeira. Ah, mas a minha mãe também apanhava e nunca largou meu pai. Mas qual é a ligação sua com a sua mãe? Eram outros tempos. Conheço uma mulher maravilhosa, traída nem sei mais quantas vezes. Falei, o que você está esperando? Quando ela fala de separar, ele não quer, ele chora. Agora ela separou, mas chora, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Por quê? Porque ele sabe que aquelas pegué, ele quer fazer a farra na rua, mas ele quer ter um lar para voltar. E ele sabe que aquelas coisinhas lá não vão durar. E quando ele tiver velho, é essa tonta que vai cuidar dele. Porque os filhos não vão deixar abandonar, porque o meu pai. Então, que tipo de família você está alimentando? E quem Uma vai cuidar família, de você? uma família que não te respeita, que não te enxerga, para quê? Todas as mulheres que eu atendi, que se separaram, eu não conheci um caso que se arrependeu de ter se separado. É, realmente, a vida é bem melhor depois de um homem abusivo, meu E Deus. mulheres que foram ameaçadas, eu fui ameaçada de morte, eu fui posta, você foi posta para fora, eu fui posta para fora com tiro, com polícia. Agora, chega uma hora na vida que ou a gente enfrenta para se libertar e se reconstruir, Se a gente, impõe, a se gente precisa. impõe. Porque se for para, gente, se for para acontecer, infelizmente, não é você se acovardando que vai deixar de acontecer. É justamente você enfrentando, você tomando atitudes, você mudando de cidade, você mudando o ciclo social, você pedindo a medida protetiva, você se afastando, você pedindo seu poste de arma, você fazendo, tomando atitudes, bloqueando, né? Bloqueando pessoas que estão no entorno ali que podem passar informações, você realmente tomando atitudes, você se acovardar, você ficar na sua, infelizmente não vai te ajudar a resolver esse problema. Infelizmente. Não vai. E Alguém está assim, perguntando sobre rede de... doseometria, né? Aí é uma área deixa eu jurídica ver aqui. gaudiana que domina a questão de doseometria da pena.
Dosimetria da pena. Deixa eu ver a pergunta. Vamos para as perguntas, né, Beth? Que nós já estamos. Gente, a gente ama falar, eu e a Beth. Se deixar, a gente vai Vamos até lá. meia-noite. Deixa eu ver aqui. Em É caso tanta de gente. tentativa de feminicídio contra a esposa e mediante grave ameaça, como a dosiometria da pena deve ser calculada? Meu amor, aí quem vai fazer a dosimetria da pena é o juiz, vai depender de vários. Agora é bem jurídica essa pergunta. A dosimetria da pena depende de vários fatores. Dependendo da tentativa, tem lá no feminicídio causas de aumento da pena, causas de diminuição da pena. Lembrando que o feminicídio é um crime hediondo. Então, agora é 40 anos de prisão, até 40 anos de prisão. Não cabe ali algumas dosimetrias, mas é cada caso, é o juiz que vai analisando o caso e vai aplicar as causas de aumento, tá bom? Então, é até 40 anos. Mas se a gente pensar, né, vamos voltar de novo, que a maioria dos juízes são homens, quantas penas a gente tem visto serem atenuadas? Eu lembro de uma moça, de uma mulher, já não era uma moça, uma mulher, passou no Fantástico, inclusive, que ela conheceu pelo WhatsApp, conversou por meses, marcou um jantar na casa dela, o cara era um bombadão, veio lá, quebrou ela inteira, e ele declarou que ele teve apneia do sono. Você viu esse caso? Não. Que o negócio do sono fez ele ter aquela reação agressiva. Então, nós E temos que passou. lembrar sempre, na minha opinião, que a gente não pode ter uma visão otimista, porque a sociedade não está preocupada conosco. Só que assim, Beth, cabe um esclarecimento aqui. O que que acontece? Quando nós falamos de tentativa de feminicídio, feminicídio ou homicídio, são casos que vão a julgamento no júri popular. Então, o juiz está ali, mas quem vai votar pela condenação ou pela absolvição ou ali pela dosimetria da pena é quem? São os jurados, as pessoas comuns que sentam lá, as 7 pessoas que sentam lá para julgar. O mais interessante é que a maioria são homens. Então, Nós caímos mais sempre uma nessa vez, armadilha. sempre nessa Sempre nessa armadilha. armadilha. Então, nós mulheres precisamos sim estar unidas, gente. Ano que vem é ano de De eleição, eleição. é ano de transformar esse Brasil que em pleno 2025 mata muitas mulheres, Olhem né? quais são as propostas das mulheres, não importa o partido, a gente não está falando disso. Ninguém tá falando para você O que escolher são partido as A, B, mulheres C, defendem? esquerda, direita. Aqui não cabe É, essa discussão. Não é nenhum disso. homem, raras exceções, né? Ah, óbvio, vai ter uma exceção ou outra, Gente, mas eu nenhum digo, homem vai colocar a mulher como prioridade na pauta de nada. eu vou dizer, eu fui candidata já a vereadora, atuo politicamente e vamos combinar que o homem não sabe quantos absorventes você gasta por mês. Lei do absorvente, criada pela mulher. O homem não sabe do leite do menino, o homem não sabe o preço de uma fralda. Coisas que o Nada, homem não sabe. Da nada. rotina da mulher. Então, como é que você espera que o homem vá saber? Ai, mas ele tem uma equipe. Não, gente, essa sensibilidade para a pauta feminina, para falar dos direitos dos nossos filhos, direitos da Só nossa uma outra família, mulher, direitos da mulher, só é uma outra da mulher. mulher. Cada um vai defender os seus interesses quando tá lá. Então, eu sou mulher, eu vou olhar para o quê? Para as necessidades da mulher, a necessidade dos nossos filhos. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que começar a mudar sim, né? O pensamento. E para mudar o Amadurecer, a gente pensamento, tem que amadurecer essa posição feminina, não é feminista, feminina. é feminina. Quem mais vai zelar pelos direitos das mulheres se não uma outra mulher? Os homens, eles estão atrelados a poder. A Sim. mulher, normalmente, claro, tudo tem exceção. Mas a mulher, quando ela entra numa carreira política, eu acho que ela entra mais por ideal do que por poder. Poder é uma guerrinha que o menino aprende desde criança. A mulher, a mulher não é É a dado poder para zeladoria, né? ela. A mulher é a zeladora, é a curadora, é a cuidadora. Se você quer que as coisas mudem, comece a olhar para isso. Sim. Outras medidas são efetivas, né? Contato zero,
prestar queixa. Quanto, olha, eu cansei de atender mulheres com dó de pedir a medida protetiva. Muitas. Eu Com mesma dó. fui uma dessas. Porque a mulher pensa o quê? Ah, eu vou prejudicar o trabalho dele. Eu vou prejudicar a ascensão funcional dele, porque ele é É, bombeiro e que ele a está fazendo família curso não dele vai sei do ficar quê. chateada comigo. Ai, quem é que vai zelar por você? Ninguém. Agora, a gente não pode, que esse movimento Red Pill faz isso também, alimentar essa história de medidas protetivas falsas. Não. Não, De jamais. denúncias falsas. Não. Jamais. Até porque quem denuncia falsamente responde por crime e Exatamente. paga a indenização por dano moral. Agora, Isso se fique eu bem fui lá, claro. prestei uma queixa por um fato ocorrido, é responsabilidade dele. É ação e responsabilidade. Agora, o cara quer te ameaçar, quer te agredir, mas não quer que você faça nada. Então, pare de me atacar, pare de me perseguir, me deixe viver em paz, que eu não vou fazer nada. É isso. Aí eu digo muito para os homens que eu vou intimar das medidas protetivas. Não, porque ela fez isso. Eu vou ser presa, eu vou perder meu emprego. É só o senhor respeitar e ficar bem longe dela, que nada disso vai acontecer. Vai acontecer. Ai, ainda bem que ela fez isso, que eu não quero estar perto dela mesmo. Ótimo, maravilha. Cada um pro seu lado, ninguém se fala, ninguém se perturba. Tá tudo certo. O que você tem que fazer é obedecer e seguir seu caminho pro Outra outro coisa, lado. né? É aquela história, né? Se deixar, a gente fica falando até amanhã. Mas olha só, eu tô cansada de ver mulheres terem dó de homem. Essa dó que você tem pode custar a sua segurança. Sua A gente não vida. tem que trabalhar em cima de ter dó de ninguém. A gente tem que aprender a usar um raciocínio, que o homem usa um raciocínio lógico. Eu vou analisar as atitudes daquela pessoa. Se aquelas Sim. atitudes são ruins, eu vou me afastar, eu vou bloquear, se me agredir, eu vou fazer a medida protetiva. Coloca o Eu vou coração no trabalhar em cima de bolso. fatos reais. Ah, ele vai mudar. Ah, ele vai melhorar. Ah, porque ele não tem ninguém para cuidar dele. E o que você tem a ver com Ele isso? é adulto, ele se cuida sozinho do mesmo jeito que você se cuida. É Eu isso. vi um caso de uma mulher que o marido era esquizofrênico e que ela não podia nada contra ele porque ele tinha esse histórico familiar. Incentivaram ela a casar porque queriam se livrar do problema. Para ela Agora ela assumir. quer se separar, ai, não pode porque ele é doente. É porque a Então família que vai ter eu, que cuidar, né? A família então eu dele. estou condenada a aturar surtos, agressões, quebradeira, porque ele é esquizofrênico. E ele não quer tomar o remédio, ele não quer ser controlado, e eu vou ter que sacrificar a minha vida eternamente, E em risco, né? Porque é, esquizofrenia não porque tratada, não senão eu não medicada, sou não uma boa controlada é risco. pessoa. Senão não vão achar que eu sou boa pessoa. Deixa Vão que achar de... que eu sou ruim, que eu abandonei. Quantos homens abandonam filhos? E Ai, mulheres mas eu doentes não posso também. abandonar o meu marido porque o abandono para a mulher tem um peso. E, e Beth, bem pontuado, eu lembrei agora, ano passado eu fiz no Outubro Rosa uma palestra no Hospital do Câncer da Amazônia, aqui em Porto Velho. Fui convidada e fui lá com muito carinho, foi fantástico. E lá eu aprendi muito sobre isso. Quase 90% das Das mulheres mulheres abandonadas. que adoecem, que têm câncer, É, são abandonadas pelos seus parceiros. é. Ou quando Mas os não tem filhos. esse peso. A palavra abandono sobre essa sociedade machista, ela não tem o mesmo peso que ela tem sobre as mulheres. Não, ninguém condena, né? Ninguém aponta o É dedo. quase Agora vai natural. uma mãe não cuidar É do quase filho com natural ele câncer. seguir a vida dele. Você lembra de uma moça que cheirou uma pimenta e ficou com problema? Lembro. O marido, o noivo, o namorado, não lembro, não lembro. É uma das exceções que ficou com ela. A maioria larga e vai viver a vida. Vai viver Devolve a para o papai vida. mãe. Porque a mulher tá doente, porque a mulher não consegue mais atender os desejos dele, a mulher não é mais empregada, não é Ele mais ali a precisa seguir a serviçal. vida. Ele é um discurso bonito. Ele é jovem, ele ainda está saudável, ele precisa seguir a vida dele. E nós, quando nós vamos seguir a nossa vida, nossa, nós somos escrachadas. A mulher que numa separação abre mão da guarda dos filhos, o que acontece com ela?
execrada. O homem, problema nenhum. É, é sobre Aí isso. o homem usa o filho como se não bastasse, usa o Para filho para atingir a controlar seu mulher. horário, para saber da sua vida, para dizer que R$ 300, além de você sustentar a criança, você ainda sustenta seus machos. Ele ainda usa o filho para te controlar. Sim. Que você não pode se envolver com ninguém para não prejudicar o filho, para que É, não sei o que, que não sei o que, que não... Ou e seja, nós enterra até logo, né? hoje não conseguimos normalizar que numa separação o marido fique com a guarda dos filhos. Não tem problema, não. Eu pego a cada 15 dias para passear, pego todo final de semana, se quiser. Eu pago a pensão. Aí ela é uma má Ela é uma mãe, ela má não mulher. presta, Ela ela não é presta, ela é uma má péssima, ela mulher. abandonou Ela, os ela filhos abandonou. dela. Ela abandonou os filhos, ela é perversa, ela não tem coração. Ou então, se a mãe sofre e chora na frente dos filhos, ainda é alienadora. Tá fazendo alienação Alienação parental. parental, Alienação. porque tá O falando mal cara é do ausente, pai, o cara porque não é bom pai, vai perdendo o vínculo com o próprio filho, e aí, quando o filho não começa, numa certa idade, não querer mais saber desse pai, é a mãe que está fazendo alienação parental. aí você, eu vi muito legal hoje um advogado, um post, nem me lembro quem foi, mas postou assim: você quer saber se tem alienação parental mesmo? Pergunta lá, advogado, ele recomendando os outros advogados na audiência, na frente do juiz, se ele sabe a data do aniversário do filho dele, se ele sabe as notas, Quantos se anos ele ele sabe tem, quantos anos o o menino que que tem, ele se o menino gosta. ficou de recuperação ou não, Isso é o melhor. quando que foi não sei o que da criança, quando que caiu, quando pergunta se ele foi no hospital, pergunta da escola, se ele costuma ir lá saber de alguma coisa, se ele vai nas festinhas, se ele busca. E É você isso. faz, ó, você faz o seu melhor. Eu falo por experiência, você faz o seu melhor. Só que você não tem controle das influências externas, você não tem controle daquilo que aquela criança vivenciou, o que ela internalizou, não. Se na adolescência ela fizer escolhas erradas, sabe o que você vai ouvir? Que a culpa é sua. Você criou um monstro, agora se vira. Se eu tivesse criado, teria sido diferente. É isso mesmo. Agora, por que nós não abrimos mão da guarda? Porque nós, no fundo, sabemos que esses homens não seriam bons para os nossos filhos. Que é pior. Aí não, mas aí aonde começou o erro? Como você foi, eu falo, me incluindo nessa fala, como você foi ter filhos com uma pessoa com padrões, com referências tão diferentes das suas? Você estava vivendo em que mundo? Achando o quê? Então, nós, mulheres, precisamos amadurecer. Amadurecer, aprender a escolher. E eu É, vou falar uma coisa aqui, até para a gente já ir caminhando para o final, que a gente já vai fazer 1 hora de live. Queridas, não desistam da vida amorosa de vocês, não se punam não, dessa forma. não. Sabe, não se punam com a solidão. Não existe só homem ruim. O que a gente está falando é justamente para que vocês aprendam a escolher, a identificar. Vai com calma, pisa ali no freio, vai devagar, vai trocando a marcha, vai devagarzinho, vai conhecendo a Mas eu vou te pessoa. falar uma coisa. Se você for num restaurante, tá? Pode ser um restaurante, uma churrascaria. Vamos imaginar que nós estamos numa churrascaria. Eu estou satisfeita, assim. Eu tomei café da manhã, eu tomei um suco, eu estou de boa. Você não comeu nada, você está com fome desde ontem à noite. Tá em jejum. Quem vai saber fazer melhor a seleção do que vai comer, eu ou você? Você, com certeza, tá alimentada. Então, mulheres, olhe para o seu círculo de amizades, olhe para a sua vida profissional, olhe para o seu plano de vida. Tem tanta coisa além de um casamento, países que eu quero conhecer, línguas que eu quero aprender a falar, Dinheiro eu que eu quero quero ganhar. o dinheiro que eu quero ganhar. Se alimente, para quando você tiver que escolher, você não esteja faminta. Porque se você estiver faminta, você vai encher o seu prato de porcaria, E vai aceitar abuso. qualquer coisa. Estou morrendo Se de você fome. estiver vulnerável, né? Tá com problema vulnerável, doente, não sei o que, apareceu, você diz, ai, vai cuidar de mim. Outra coisa só, que eu vou falar só mais uma. A questão às vezes a gente se coloca num lugar muito de vítima. Mulherada faz muito isso.
e se torna uma pessoa miserável de afeto. Aceita qualquer porcaria, qualquer roupa velha, qualquer tênis sujo, qualquer porcaria, está aceitando. Sabe, o medo da escassez, o medo de não encontrar essa pessoa, o medo de não dar certo, o medo de De não morrer casar. sozinha. Meu amor, se cuida primeiro. Aquela história, cuida do seu jardim que as borboletas chegam. Isso mesmo. Então, cuida do seu jardim. Se sinta bonita para você. Se arrume para você. Tem coisa mais gostosa do que a gente sair num grupo de amigas e dar risada e falar bobagem. Conhecer alguém vai ser a mesma coisa do restaurante que eu não estou morrendo de fome. Eu já estou numa turma bacana, eu já estou legal. Eu tenho amiga que eu vou no teatro, eu tenho amiga que eu gosto de ler, eu tenho, porque às vezes a gente tem, cada atividade a gente tem um grupo É. diferente. Eu já faço a Isso. yoga, eu vou na academia, eu estou repleta, eu estou satisfeita com a vida. Então, quando as coisas aproximarem, eu vou escolher de maneira saudável. Agora, eu vou numa churrascaria chiquérrima, morta de fome, eu vou comer um monte de porcaria, vou sair de E lá vai porque aceitar migalha, né? E vai aceitar resto, migalha. Ai, o cara vai dizer, ah, eu só posso te dar isso aqui, que é o quê? Te ver vez ou outra quando eu tô afim de alguma coisa e sumir. Você vai aceitar? Você vai aceitar ele ser casado? Você vai aceitar não sei o quê? Então, assim, você vai aceitar migalha quando você não tem uma vida que te satisfaz. Então, cuide do seu jardim, cuide da sua vida, melhore o que tiver que melhorar, investe tempo nisso, em você, na sua qualidade de vida, no seu amor próprio, no seu autocuidado. Agora, as mulheres passam tanto tempo investindo nos outros, nos homens, nas pessoas, na família, nos filhos, e nela, ela tá seca, ela tá ali, ó sem nada. Ela tá vazia, ela tá com fome, ela Agora, tá, sabe? antigamente, né? Antigamente, eu falo de mim, eu venho de uma família pobre, eu venho de uma classe baixa, média, média baixa. A gente não tinha acesso a grandes coisas. Então, a gente não tinha muita informação. Hoje, amor, você não tem desculpa. Você, mulher, que não aprende a se amar, você não tem desculpa. Tem no TikTok, tem no YouTube, tem tem aqui, Instagram. tem em todo quanto é lugar. Tem literaturas de mulheres incríveis. Né? Você escreveu o seu livro. Cara, hoje, se você não quiser se aperfeiçoar como mulher, como pessoa, aprender a se valorizar, é porque você está se abandonando. Você não tem mais desculpa. Sim. Lê um Antes a gente livro. Ah, tinha. eu não tenho dinheiro para terapia. Começa lendo um livro. Amor, não Vai tem ver as dinheiro para lives comprar de um livro. graça. Hoje você tem tudo no seu celular, Vai ver gente. as lives de graça. Ai, não gosto de ler. Vai pro YouTube, coloca lá, mano, Você tem inteligência audiobook, hoje emocional. você ouve o livro, não precisa nem ler. Vai lá no meu canal do YouTube, Gaudiana Silva, começa a seguir, assiste as lives lá, os vídeos, pelo amor de Deus, Vai gente. ampliando a visão de mundo. Quebra essa barreira. Todo mundo quer a gente em gavetinha. Mas ninguém cuida da gente, a não ser a gente mesmo, né, Beth? Meu Bora lá, amor, vamos bora lá aprender. finalizar. E olha, não Obrigada. existe uma outra maneira, na minha opinião, não existe uma outra maneira mais efetiva do que a gente combater o feminicídio. Sim, As leis, elas vêm quando a coisa já foi. Se você quiser se preservar, é seguir o que você ensina, de você saber com quem você está se que a envolvendo. Beth É ensina. o que eu ensino de você se preencher. Como você vai amar alguém se você não se ama? Como você vai se sentir valorizada se você não se ama? Como você vai se achar bonita se você não se ama? Como é que você vai saber se te amam se você não se ama? Não tem como, não tem como. É isso. Em compensação, a hora que você aprender a se amar, olha que mulher linda você. Cara, quando você aprender a se Nós. amar, ninguém mais te põe cabresto. E você aprende a dizer não. E, gente, Nem é dizer não de tão boa. delicioso. É É, tão delicioso dizer assim: olha, muito bem, mas se é só isso que você me oferece, eu não quero. Com licença, que eu vou me retirar. É
tão maravilhoso você sentir esse poder de que você escolhe, de que você sabe o que quer, de que aquilo ali não te satisfaz, então você não quer, que você não tem que se encaixar para caber na caixinha de ninguém. E você não E precisa às vezes, nem se explicar. Você só não responde mais, você sabe? se Porque afasta. a gente não precisa, assim, ó, você nasceu para brilhar, não para guerrear. Nós estamos guerreando muito, e nessa guerra de homem Estamos com mulher, cansada. a gente perde. A sociedade é machista, nós somos mais frágeis, nós somos mais vulneráveis, nós vamos perder. Então diz não e acabou e segue a vida. E Segue a próximo. vida, se afasta, corta, tira. Se vier com poda, se blinda. O que você ensina também se blinda. Ah, mas Sim. aí eu vou estar fechada para o amor. Não. Enquanto você Não. não amar a você mesma, você não terá um É relacionamento melhor saudável. ficar fechada mesmo. É melhor ir passear com as amigas, viajar, beber, dar risada, É que dançar. você ai, tô fechada para o amor. Não, gente, às vezes Não, você tá dando um tempo, mas você tá cuidando da sua vida ali, do seu eu não jardim. estou fechada para nada. Apenas eu não estou aberta para qualquer coisa. Pô, coisa ruim, exatamente. Não é a casa da Aí, mãe Joana. aí Diné tá falando assim, boa noite, que pena que cheguei agora. Pena não, meu amor. A live vai ficar Olha, está gravada. gravada. A gente vai compartilhar nos nossos perfis, eu e a Beth, aí você vai assistir. E quem quiser, a live foi incrível mesmo. Sempre com a Beth é uma troca sensacional, sempre aprendo Agora, gente, muito, por que que os homens precisam tanto nos diminuir? que a gente é incrível. Porque se a gente tomar posse da nossa força, ninguém nos segura, gente. Ninguém nos segura. Ninguém nos segura. A gente dá conta. E muita. E eles se assustam com isso, né? Porque a gente faz 50 coisas ao mesmo tempo, eles fazem uma. Isso é cerebral, gente. É da nossa neurociência, tá? Tá comprovado isso. A mulher, ela dá conta de 5 coisas ao mesmo tempo, o homem só consegue direcionar para uma. Mas, Então em é isso. compensação, o homem é muito prático, consegue planejar a vida dele em linha reta, e nós ficamos dando voltinha, voltinha, voltinha. Ao Ai, redor dele. coitadinho. Olhando para os outros, ai, coitadinho do filho, coitadinho do cachorro, coitadinho da mãe dele, coitadinho. Eu conheço mulheres que estão como parceiro, ou demoraram para conseguir, porque eu prometi para a mãe dele que eu ia cuidar dele. Nossa, a velha, além de morrer, ainda quis levar você junto? Deixou para você a mala? Ai, promete que você vai cuidar dele. E você está presa nessa promessa? Ah, porque antes dela morrer, agora eu tenho A que mãe cumprir. era ela, querida. A mãe era Ah, ela, não é a mãe você. dele é esperta, isso sim, tonta é você. Tem mulher presa a cada babaquice que, pelo amor de Deus. Meu amor, Com obrigada. todo respeito, né? Porque quem de nós nunca Às esteve vezes nesse a gente tem que lugar, dar um né? chacoalhão. Tem que dar um Quem de nós chacoalhão. não esteve nesse lugar? É exatamente por ter estado, que tem mulher presa por cada fio de cabelo, que, pelo amor de E a Deus. gente fala porque a gente passou por isso e saiu. Exatamente. Glória a Deus. Te amo, Eu também. maravilhosa. Um beijo. Beijo. Gente, a Tchau. gente vai ficando por aqui. Tchau. Já segue a Beth. A live vai ficar gravada agora. A gente vai finalizar, vai ficar gravada nos nossos perfis. Aproveita e clica nessa setinha aqui, ó, e manda essa live para todas as mulheres Isso que você mesmo. conhece. Isso Compartilhe mesmo. o link nos grupos de WhatsApp, porque cada mana precisa e deve escutar isso Vamos aqui. fortalecer essa rede de mulheres. Precisamos. E começa com essa atitude simples que é de graça. Exatamente. Tchau, Beijo, meu te amor. amo. Tchau. Beijo, te amo.